de volta com o nosso Vida Melhor. A gente segue aprendendo bastante porque a gente está aqui para isso. A gente tem ouvido muito nos últimos tempos a mídia, de todas as formas, né? Não só redes sociais, mas televisão, rádio e tal, falando sobre alguns casos de violência contra a mulher. E é claro que a gente para pensar em tudo isso. E aí começam também a pipocar outros casos, questionamentos, nossas telespectadoras até mesmo olhando para os seus próprios relacionamentos com outros olhos, tentando entender onde é que elas estão pisando. E aí a gente traz esse assunto, não para falar de casos específicos, mas para tentar entender a lei. E ninguém melhor do que a doutora Ana Bernal, essa advogada maravilhosa que defende a causa de violência contra a mulher há muitos anos, que é uma das líderes do grupo lindo, grupo de apoio, de auto-mútua ajuda, que é o Limite do Amor. E nossa amiga que está sempre aqui com a gente nos ajudando. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Claudinha. É uma honra sempre estar aqui contigo. Ainda mais para falarmos de assuntos que são ainda tão persistentes e tão recorrentes no nosso dia a dia. E você iniciou a fala desse que está aí pipocando na mídia. Que, na verdade, ele veio de uma forma até corajosa por parte da Ana. Vir a público uma vítima falar sobre esse assunto é complicado. Não são todas as vítimas que têm essa coragem. Então, a coragem dela, com toda certeza, vai servir para encorajar outras mulheres que estão passando por situação de violência doméstica, até para identificá-la. O que está também muito recorrente, essa questão do divórcio, se processa pela vara da violência doméstica, não se processa. Então, só para a gente dar uma esclarecida da parte legal. A Ana Hickman, então, ela fez a denúncia de uma agressão física, ao que parece, já vinha sofrendo algum tipo de violência que culminou com a agressão física que ela denunciou lá perante a Delegacia da Mulher, onde vai ser investigado esse caso para saber e apurar os fatos. Paralelamente a isso, segundo a mídia falou, houve o pedido de divórcio da Ana e aí há o contradito de que aonde tramita esse processo. Então, a própria Lei Maria da Penha, ela prevê que quando há a violência doméstica, pode ser processado o divórcio lá na vara da violência doméstica, onde a vítima registrou a ocorrência. Acontece que, no caso pontual, legalmente falando, quando a Ana deu entrada lá, optou por não pedir a medida protetiva e depois ia ser processada a entrada do divórcio. Entretanto, na comarca não tinha lá a mesma vara da violência doméstica, me parece. Então, são duas coisas diferentes. A violência doméstica, se existiu ou não existiu, porque a gente se pauta naquilo que ouviu, vai ser processada pela Delegacia da Mulher sobre a égide da Lei Maria da Penha. O divórcio foi para uma vara especializada, competente, que é a vara da família, onde se processa, então, vão ser resolvidas ali causas muito complexas, como, por exemplo, alimentos, guarda do filho menor, partilha de bens. Isso não pode ser julgado se não for por uma lei especializada, e é a vara da família. A própria Lei Maria da Penha, ela prevê que sejam processados os processos de divórcio quando há violência doméstica na vara de violência doméstica. E também prevê que esses processos tramitem com celeridade. Então, eles têm essa previsão, mas como dissemos, lá nessa comarca não existia essa vara e por isso foi para a vara da família. E, a meu ver, sim, foi assertiva essa decisão. Isso não vai haver prejuízo nenhum para a vítima, porque são questões, Cláudia, que vão ser decididas por um juiz que tem um olhar para a família, porque você sabe que envolve toda uma família, então ele tem essa expertise, essa delicadeza de olhar para aquela família, porque vai decidir questões muito importantes para a vida daquele menor e daquela vítima. Mas, no meu entender, não há prejuízo absolutamente nenhum em tramitar pela vara da família. Agora, trazendo aqui para todos que estão assistindo, eu digo todos porque Lei Maria da Penha é contra a violência doméstica, tanto para homem quanto para mulher, certo? Violência doméstica e familiar. Sim. Só
para a mulher. Ah, é só para mulher, mas você já Ou- falou aqui algumas Ou vezes. alguma pessoa que se diga mulher. Então, quando a relação de pessoas do mesmo sexo e um deles se diz que é a parte mais fragilizada da relação, sim, poderá ser aplicada a lei Tá, então, Maria da pra Penha. mulher. Exato. Se a pessoa, ela sofre violência doméstica, porque ficou todo mundo, assim, ciente, entendendo, porque foi muito falado, que quando você sofre violência doméstica, o seu divórcio sai muito rápido. E quando não é pela lei Maria da Penha, demora mais. O que a gente pode instruir as mulheres que estão hoje sofrendo agressão, sofrendo violência doméstica, que querem o divórcio rapidamente? Na verdade, Cláudia, a própria Lei Maria da Penha prevê que possa ser feito, decretado o divórcio pelo juiz criminal lá da violência doméstica. Mas, na prática, normalmente isso não acontece. O juiz remete esse processo, preserva os direitos da vítima imediatamente, dando uma medida protetiva, preservando, se for o caso, cancelando procurações, vendo o que ela precisa para ficar em segurança. Isso é feito de imediato, de uma forma muito célere. Tem medidas que acabam sendo concedidas em até 6 horas, que já tivemos casos disso. Agora, quando vem a ser decretado o divórcio, normalmente, hoje, quando você dá a entrada na violência doméstica, se afasta esse casal. Afastado esse casal, entende-se que cessou o perigo, entre aspas, porque muitos agressores continuam perpetuando ali os atos de violência contra essa mulher. Normalmente, esse processo vai para a vara da família, tramita na vara da família e a Lei Maria da Penha determina que seja de uma forma mais célere. Entretanto, celeridade do judiciário no nosso país nem sempre é aquela que nós gostaríamos que fosse. Mas dentro do sistema processual brasileiro, digamos assim, sim, eles têm um olhar diferenciado e uma celeridade, principalmente se veem que está havendo ali um risco contra essa vítima. Porque o que quer se preservar ali? O bem-estar dessa mulher. Mas nós não podemos deixar de olhar, quando há filhos, para esses meninos. Eles vão ter direitos deles ali reservados, preservados, alimentos, guarda, são Porque coisas no muito divórcio já fica importantes. definido tudo isso, Exatamente então não pode ser feito isso. assim, Não a toca de caixa, de Exato, qualquer nós jeito. estamos decidindo o futuro de uma criança. Então imagine que o juiz criminal lá na hora decida que às vezes durante o processo você apresenta provas, não são suficientes, o juiz da vara da família pede para que essa criança passe inclusive por uma assistência psicológica, que é aquilo que a gente chama de um núcleo de profissionais que vão atender aquela criança para verificar o que é o melhor para aquela criança. Nem sempre aquilo que a gente vê de bate-pronto é o melhor. Então, essas profissionais, uma equipe multidisciplinar, vai trazer, com estudo psicossocial, o que é que deve ser seguido para aquela criança. Claro que a decisão é de um juiz e um magistrado, que normalmente são magistrados que têm muita sensibilidade, até porque precisam, porque estão decidindo ali a vida de uma criança, mas eles se apoiam nesse estudo de profissionais que acompanham a criança em várias horas, que passaram conversando com ela, que fazem trabalhos lúdicos, brincadeiras lúdicas, para que ela traga para essas profissionais a dor e o que é melhor para ela, porque sempre se visa, quando é um bem de uma criança envolvida, o interesse é o bem-estar dessa criança. Então, não pode ser decidido como você bem disse. Bem sensato, né? Porque o que a gente ficou vendo, inclusive propagado assim, como se fosse algo muito legal, eu acho que eu vi isso da própria apresentadora falando, não, e não é um mérito meu, não é porque eu sou uma celebridade que consegui esse divórcio rápido, é porque é a Lei Maria da Penha. Mas, na verdade, não vai ser pela Lei Maria da Penha e não é que seja bom. Isso pode ser muito ruim, um divórcio feito a toque de caixa de qualquer forma para ser rápido. E, gente, na verdade, é claro, se tem a proteção para que esteja assegurada a integridade física e emocional da pessoa, é o mais importante, né? É isso, e é exatamente isso que a lei preserva. Então, nós tiramos essa mulher daquele ciclo da violência e agora vamos assegurar direitos que envolvem o patrimônio da mulher, que ela tem todo o interesse em que isso seja regulado e feito de uma forma muito assertiva, assim como também a guarda dessa criança
e os alimentos dessa criança. Afinal, o futuro dela vai depender disso. Então, no caso da Ana Hickman, assim como na maioria das vítimas, o que acontece? Processa-se pela Lei Maria da Penha, na vara da violência doméstica, a questão daquilo que houve como violência doméstica. E na vara da família se processa normalmente o divórcio, a partilha de bens e a guarda e alimento dos filhos. Pode ser que em alguns estados haja essa conjugação. A Lei Maria da Penha prevê de fato que seja feito lá na vara da criminal, mas até para preservar os direitos dessa mulher, nós precisamos ver de não se decidir nada, claro, sem haver provas das duas partes. O nosso direito diz que os dois têm que trazer partes. E estamos decidindo coisas muito importantes, não só para essa vítima, mas também para esse filho. Então, existe sim essa cautela dos juízes e isso é necessário sim. Perfeito. Algum recado sobre esse assunto, Ana? Porque hoje a produção me deu um tempo tão pequenininho para esse bate-papo contigo, mas eu queria que você tivesse aí pelo menos um tempinho para deixar o seu recado. Olha, o recado que eu vou deixar... Primeiro é esse livro que eu sugiro. Neste livro, a mulher vai encontrar todo tipo de violência. São relatos de uma amiga minha, que é uma magistrada, que escreve muito bem. E ela traz a história de uma pessoa. Então, usou um personagem e conta o dia a dia, a sutileza, Cláudia, de como é vivenciar uma violência doméstica. Então, traz todas as fases de uma forma muito assertiva, muito inteligente e muito leve de se ler. E o que eu deixo Para nossas meninas. Para nossas meninas. Posso ficar com esse? Pode, lógico. Depois eu te devolvo. Pode deixar. Depois eu trago a autora aqui, ela autografa. Vou levar, é lindo e é muito leve essa leitura, é muito gostosa. Qual é o nome dela? Autógrafa. A autora é a Luciana Leite. Obrigada. Querida amiga. Nesse livro, assim como na vida prática, o que acontece é que a mulher muitas vezes está em relações abusivas muito sutis e não percebe. E isso vai escalonando. Então, o que eu deixo para as mulheres que estão nos assistindo, seja mais atenciosa com você, com a sua relação, procure ajuda. Às vezes não são as pessoas que estão tão próximo que vão te ajudar. Veja que a própria Ana lhe diziam que aquilo era normal, que estava tudo bem. Então, usando isso de exemplo, veja se você está bem. Não importa o que os outros dizem. Se você não estiver bem, procure ajuda. Tem grupos, inclusive, assim como o nosso, Cláudia falou no início da fala, @o limite do amor. Não só vai te ajudar a identificar qual tipo de relação que você está vivenciando, mas principalmente te ajudar a sair do ciclo da violência, se realmente a mulher está num ciclo de violência. Então é isso, olhe mais para você, mulher, se cuide mais, olhe com olhar de amor, que é isso que a gente precisa. Com toda certeza. Amei, dica boa de livro, dica de grupo, O Limite do Amor e de advogada maravilhosa, doutora Ana Bernal. Segue a advogada Ana Bernal, tudo juntinho, e O Limite do Amor, tudo juntinho no Instagram, tá? No Facebook tem a página do escritório que é o MR Bernal, Sociedade de Advogados. Obrigada, Claudinha. Obrigada Sempre. Obrigada pelo carinho. Obrigada a você pelo carinho. E feliz aniversário que você fez. Ai, obrigada. Muito obrigada. Maravilhoso, viu? Muito obrigada.